homem, nós pedimos paz. Nós desejamos a paz. A paz que é uma necessidade do homem. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. O que queremos é a ordem, mas a ordem que queremos é a ordem do Estado de Direito. Continuamos a tentar, a pedir conversações, a pedir entendimento. Mas até hoje, infelizmente, não encontramos com quem conversar. Na verdade, não há interlocutor. E isto é profundamente triste. A questão da fundação do Núcleo da Violência não pode ser separado da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, que foi criada em 1983 pelo Severo Gomes, Teotônio Vilela. Hoje as pessoas não fazem ideia do ícone que era Teotônio naquele período. Severo Gomes achava que a comissão devia ter um centro de documentação para embasar um pouco mais, em termos de pesquisa, as denúncias e as críticas que a Comissão Teotônio Vilela fazia. Eu fui procurar o Sérgio Adorno, que eu nem conhecia. Conhecia de ler e reputação, e eu propus a ele que nós criássemos um centro de estudos de direitos humanos. Nessa época, o Paulo Sérgio estava no Departamento de Ciência Política. Então ele falou, eu estou querendo criar um núcleo de estudos sobre direitos humanos, etc. Então só que nós aventamos a ideia de que não dava para ser um núcleo de direitos humanos, porque isso poderia se confrontar, por exemplo, com a Faculdade de Direito. Quer dizer, como é que um núcleo de direitos humanos na Faculdade de Filosofia, no Departamento de Sociologia, não é? Então entendemos que era melhor, naquele momento, um núcleo de estudos da violência. Então, basicamente, o núcleo começou nas duas salas, uma do Sérgio e outra minha, no prédio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. E o começo desse trabalho foi um exercício que fizemos aqui através de seminários, convidando pessoas para vir apresentar suas pesquisas, organizando conferências, não é? E mesmo um ciclo de estudos entre nós para solidificar um entendimento comum sobre o campo de direitos humanos. Aí foram agregando os outros pesquisadores. Eu entrei em novembro de 89, né? E nesse momento, o meu contato maior era com o Paulo Sérgio Pinheiro, né? Eu conheci o Sérgio depois. E o Paulo Sérgio estava preocupado com a questão do autoritarismo na vida cotidiana. O autoritarismo da ditadura não terminou com o governo civil, quer dizer, nós repetimos o fim da ditadura não significa o começo da democracia. Uma das coisas que foi uma grande tarefa aqui no início foi, de alguma maneira, criar um espaço comum de interlocução, né? Porque a gente tinha uma ideia, por exemplo, do campo dos direitos humanos, o campo dos estudos sobre violência, muito fragmentado do ponto de vista disciplinar. Então foi preciso, de alguma maneira, fazer chegar esses diferentes entendimentos para que a gente, quando falasse em direitos humanos, estivesse falando uma linguagem comum. Isso também nos ajudou a entender a violência
no campo das graves violações de direitos humanos. Não é? Quer dizer, pensar não só a violência como uma agressão a uma relação, por exemplo, intersubjetiva ou interpessoal, mas pensar que ela também agride direitos fundamentais da pessoa. O direito à vida, o direito à integridade, o direito a ter os seus pontos de vista respeitados, reconhecidos, né? E, sobretudo, no campo dos direitos humanos, reconhecer a diversidade, né, social, cultural, étnica, né, racial, que compõe a sociedade brasileira. Nós estamos cada vez mais convencendo que os direitos humanos eram uma agenda na qual essa diversidade podia se consolidar como uma base de enriquecimento da experiência política, da experiência social. E com isso reforçar a experiência democrática. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Eu me lembro que nós discutimos muito isso aqui internamente, a ideia de que as experiências de outros países, né, e sobretudo as experiências de redemocratização na Espanha, em Portugal, né, vamos dizer, na Europa de maneira geral, no leste europeu, significava de alguma maneira uma espécie de uma pacificação interna das sociedades. Né? Quer dizer, a ideia de que a violência ela é parte das sociedades, mas a sua resolução, o seu encaminhamento dependia do reconhecimento de direitos, de limites, né, do chamado Estado de Direito e, sobretudo, da construção de instituições que intermediassem os conflitos e evitassem que os conflitos, por exemplo, convergissem para desfechos fatais, né, para agressão da integridade física, moral, identitária de quem quer que fosse. Eu gostaria de sublinhar que essa questão do autoritarismo é que ela não desaparece. Ela se torna mais evidente ou revelada, como você revela uma foto. Antigamente você revelava a foto na Câmara Vermelha. A Câmara Vermelha é a ditadura. Aí o autoritarismo vem à tona e pega todo mundo, quer dizer, os brancos, não só os afrodescendentes, mas a classe dominante, as elites e os usual suspects, né? Como em Casablanca, né? Os suspeitos usuais. Prende todo mundo. Não é? Agora, quando volta a democracia, os suspeitos usuais continuam. Então, nós estamos percebendo que aqui no Brasil a transição democrática ela estava sendo feita, vamos dizer, seguindo um pouco os trâmites da sociedade ocidental, porém, simultaneamente, nós estávamos assistindo uma verdadeira explosão de conflitos com desfechos fatais, né? E particularmente naquele momento, para mim ficou muito claro, estudando, que havia algumas modalidades que estavam saindo completamente fora do controle. Por um lado, o crescimento da chamada delinquência comum, né? Os crimes contra o patrimônio, nas ruas, nas residências, né? Seja sob a forma de roubo, seja sob a forma de furtos, né? E outros, né? As chamadas graves violações de direitos humanos, né? Que implicavam, na verdade, o uso abusivo da força policial para conter o chamado crescimento da violência, né? O uso também abusivo dessa força para conter rebeliões nas prisões, para conter os atos infracionais de crianças e adolescentes nas chamadas instituições de tutela e reparação social, né? E também a presença de esquadrões da morte, né? A presença de linchamentos, né? Tudo isso foi mostrando que havia um espectro de violência que não se reduzia necessariamente ao chamado crime habitual, né? Mas que produzia este fenômeno, que era o fenômeno dos homicídios. Esse autoritarismo, ele vai continuar como? Ele vai continuar na desigualdade.
a democracia não foi capaz de diminuir ponderavelmente tanto a concentração de renda como a desigualdade. A questão da exclusão moral, quer dizer, por que pessoas normais, em determinado momento, aprovam ações que poderiam ser encaixadas numa rubrica de bárbaras, entende? Se aplicadas contra determinados grupos, né? E a explicação abordava a questão da dessensibilização e a questão de que nem todo mundo é percebido como pertencendo 100% ao mesmo mundo de justiça. Os direitos não eram percebidos como podendo ser universais, porque havia tamanha dificuldade das pessoas, em geral, em ter acesso a direitos básicos, que de alguma maneira elas tinham que justificar que quem tinha acesso devia ter merecido. Então você falar no direito dos presidiários, você falar nas condições da cadeia, não conseguia mobilizar as pessoas. Isso porque ela mesma, no cotidiano dela, não conseguia. Então elas faziam comparações através das quais parecia assim uma injustiça que o outro tivesse teto, um leito para dormir, uma comida assegurada, água, e não sei, quando ela mesma não tinha tudo isso assegurado para si mesma. Então tem a questão da concentração de renda, tem a questão da desigualdade, tem a questão racial, porque o Brasil continua até hoje prevalecendo o apartheid informal. Quer dizer, não tão legalizado como era na África do Sul, mas a democracia não conseguiu liquidar o apartheid de fato que prevalece no Brasil. Então nós começamos a perceber que havia aqui uma tensão entre pacificação da violência e a democracia, né? Isso também me levou a estudar políticas públicas de segurança para entender por que as políticas públicas de segurança, na era democrática, na era da transição e da consolidação democrática, não estavam sendo capazes de conter a violência e, ao contrário, estavam exacerbando os conflitos que resultavam em mortes, né? Estimulando mortes vamos dizer, delinquentes contra policiais e policiais contra delinquentes num ciclo vicioso que parecia não ter mais fim. Fui me dando conta através dessa segmentação, daqueles que estavam militando nos movimentos de defesa dos direitos humanos, daqueles que eram contra, né? E mesmo, por exemplo, os formadores de opinião na mídia, né, que também eram muitas vezes muito reticentes, achavam que nós estávamos vivendo uma escalada da violência e que, portanto, tinha que ter respostas duras das instituições, particularmente da polícia, né? Então eu fui percebendo mais ou menos o seguinte: nós estamos vivendo uma era de uma profunda radicalização vamos dizer, de dois grandes áreas sociais, né? Direitos humanos e políticas de segurança, né? Ou seja, os militantes de direitos humanos não queriam ouvir falar da polícia. A polícia era o mal que precisava ser condenado, recusado e extirpado. Por sua vez, pessoas mais ligadas à área de segurança pública não queriam ouvir falar de direitos humanos, porque achavam que direitos humanos eram, de certo modo, superficiais, não entendiam do crime, não entendiam, achavam que os bandidos eram todos, vamos dizer assim, homens bons, que haviam sido corrompidos pela sociedade, não é? Então, eu fui me dando conta que um dos grandes desafios era articular direitos humanos com segurança pública. Ou seja, a ideia de que você não pode ter uma política de segurança pública que agrida direitos fundamentais, inclusive de pessoas que cometeram crimes e que tenham sido
acusadas e estivessem sendo processadas na justiça. Por outro lado, os direitos humanos não podem ignorar a questão da segurança, inclusive os direitos dos profissionais da área de segurança. São cidadãos. A gente critica muito a polícia e eu continuo criticando esse lado violento, a corrupção policial, mas eu também tenho que reconhecer que há muitos profissionais da área de segurança que são pessoas sérias, honestas, né? Ainda que muitas vezes ideologicamente elas defendam muito mais a corporação contra possíveis mudanças na sua composição interna, na sua organização ou algo do gênero. É preciso que haja um Serviço Nacional de Proteção às Vítimas. É alguma coisa que sempre nos acusam. Só se preocupam na proteção dos criminosos e as vítimas. Não, as vítimas. Os direitos das vítimas têm que ser cada vez mais resguardados e definidos. E, por último lugar, melhoria das condições de trabalho, de remuneração da Polícia Militar. Não é possível que as polícias militares no Brasil continuem a conviver com essa dispersão enorme entre os salários dos soldados e os salários dos escalões mais superiores. Não é possível que o contribuinte brasileiro tolere soldados ganhando R$500. Não dá, e depois nós queremos que eles sejam cidadãos, que eles respeitem a lei, que eles sejam implacáveis, como nós não somos, como os brancos da elite não conseguem ser. Aí nós queremos que os soldados sejam impecáveis. Não conseguem. Um dos problemas sérios que a gente identificou é que, assim como em outras organizações, tipo a própria academia, as pessoas, os juízes, os promotores, os policiais, vão subindo na carreira e chegam à administração central dessas carreiras, mas não são capacitados para essa administração. Quando a gente estuda, por exemplo, a investigação policial e depois o processamento e a condenação, a gente vê que entre aquilo que é relatado na etapa inicial, na polícia, e aquilo que no fundo chega até os tribunais para serem, vamos dizer, objeto de uma sanção penal, é muito pouco, né? No entanto, apesar disso tudo, as prisões continuam cada vez mais superlotadas. Então, pune-se pouco, mas as prisões são superlotadas. Então, há um enorme mistério nessa coisa. Muitos dos problemas que a gente havia apontado 10 anos antes, você não podia dizer que eles continuavam a ocorrer. Por exemplo, São Paulo vinha testemunhando uma enorme queda nas taxas de homicídio. Tá? Nós não estávamos vendo uma grande mudança nas atitudes da população em relação à violência por conta da queda do homicídio. Então parecia que tinha um descolamento entre o dado de fato, o medo das pessoas e as reações delas a estes fenômenos e a questão da violência. Então, nós estávamos um pouco perplexos com aquilo. Graves violações de direitos humanos continuavam a ocorrer, os nossos relatórios anuais continuavam a mostrar que, apesar de melhorias nas condições socioeconômicas, certas atitudes não estavam mudando. Apesar de mudanças nas leis, certas atitudes também não estavam mudando, né? Apesar do exercício contínuo da democracia através do voto e através da mudança de alternância de partidos no poder, tinha alguma coisa que não ia como a gente esperava, né? Não evoluía como a gente esperava. Então nós começamos a discutir a questão da qualidade da democracia. O que consistia essa qualidade da democracia? Não é? A literatura apresenta vários indicadores, nós estamos, de alguma maneira, trabalhando, estudando um pouco esses indicadores, e da minha parte, um desses indicadores mais importantes era a questão de que uma democracia consolidada, ela detém o monopólio
estatal legítimo da violência. Então aqui já faço uma observação, é o monopólio que é legítimo, não é a violência que é legítima, né? Ela detém o monopólio legítimo estatal da violência e ela impede a formação de, vamos dizer, crimes organizados no interior das prisões e nos bairros. Então, quando você fala em qualidade da democracia, não significa só a presença de leis, significa eficiência no sentido de deter o monopólio e, ao mesmo tempo, evitar que essas organizações, né, elas se instalem e produzam, por exemplo, leis particulares, construam uma certa moralidade, uma certa ética de vida nos bairros, dentro das prisões. Por que depois de 20 e tantos anos de democracia, nós ainda temos essa descrença em relação às leis? Né? O que é que alimenta essa descrença? Né? E como é que você constrói a crença nas leis? Muitos dizem as leis não são para todo mundo, as leis protegem os ricos e não protegem os pobres, as leis são falhas porque elas deixam margem, por exemplo, a que o indivíduo possa se safar das punições, né? Essa ideia que eu falei, né? Tem muitos crimes e os crimes não são punidos. Vem vindo, né, uma verdadeira desencontro entre governantes e governados. Os governados não se encontram com os seus governantes. Né? Então o que acontece? Isso é um campo aberto a uma miríade de reações, né, que podem ser de cunho absolutamente democrático, né, que pedem, através da desobediência civil, pedem, né, a recuperação e o revigoramento das instituições, por exemplo, no estilo da Hannah Arendt, né? Como você também pode ter manifestações absolutamente reacionárias, né, que é a imposição de uma ordem autoritária, que é o reforço do conservadorismo, etc., etc., numa certa imagem nostálgica e mítica do que é o passado. Né? Quando as pessoas falam, por exemplo, na volta da ditadura, é uma imagem mítica, porque viver sob uma ditadura, né, é viver sob insegurança permanente. Da mesma maneira que o autoritarismo não morre, ele fica simplesmente adormecido em banho-maria. O reacionarismo profundo que persiste nas elites e nas classes médias brasileiras, inclusive nos jovens, ele vem à tona. Quanto mais você desacredita o sistema oficial de segurança pública, mais vocês têm a oportunidade de criar mecanismos extraoficiais de resolução de conflitos. O que leva as pessoas a aceitarem colaborar e serem solidárias umas com as outras, ao invés apenas de cultivar o seu eu, a sua individualidade. Por que obedecer? Né? Que tem como correlato a pergunta por que não obedecer.